Estamos a viver uma fase complicada nesta evolução da pandemia. Como é que o Centro Hospitalar do Médio Tejo está a viver estes dias? Nós não estamos a viver uma fase complicada, nós estamos a viver uma fase muito complicada da evolução da pandemia. Os números não param de subir, como nós sabemos, ainda hoje tivemos um número extremamente expressivo de fatalidades, o que é um sinal claro de que todo o sistema hospitalar está sob pressão e o CHMT também ele está sob pressão. Nunca tivemos tantos doentes internados, nunca tivemos tanta capacidade em cuidados intensivos e que se esgota a todo instante. Nunca tivemos crianças internadas e temos tido nos últimos semana e meia casos de pediatria. Nunca tivemos pessoas tão novas em cuidados intensivos. Nós temos atualmente em cuidados intensivos, já há algum tempo, uma pessoa abaixo dos 20 anos. Temos em cuidados intensivos pessoas abaixo dos 40 anos. Portanto, isto não é a doença da avózinha e do avózinho, da tia velhinha. Não, isto é a doença de todos nós e temos que ser todos nós a combater esta pandemia, porque isto atinge-nos e atinge-nos a todos, independentemente da idade. Quando falámos aqui também em Abrantes, dizia que este ia ser um inverno difícil, que se aproximava o primeiro inverno pandémico e que ia depender muito do comportamento de cada um, a dificuldade que poderíamos ter pela frente. Que mensagem é que depois dessa previsão gostaria de deixar agora à população do Médio Tejo? Eu lembro-me bem dessa nossa conversa tida ali dentro, no hall, na transição de julho para agosto. Era o entendimento que nós, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, tínhamos sobre o inverno que aí vinha. Lembro-me de ter dito que era um inverno particularmente duro que íamos ter pela frente. Não sabia o quão duro seria, mas que seria muito duro. E que só conseguíamos vencer esse inverno, que seria o nosso primeiro inverno pandémico, se conseguíssemos todos cuidar de todos. Todos a cuidar de todos. Lembro-me de ter dito isso. Bom, chegámos ao inverno. Tivemos também aquilo que disse nessa altura, poucos dias depois, que íamos ter um mês de outubro e um mês de dezembro extremamente duros. Infelizmente tivemos. E estamos a ter um mês que vai continuar por fevereiro dentro, extremamente duro. Os hospitais, e o Centro Hospitalar do Médio Tejo não é uma exceção, os hospitais estão todos a mobilizar os recursos que têm para o atendimento do doente Covid. O país está a caminho de um confinamento cada vez mais pronunciado, cada vez mais austero. E só com a noção de que todos têm que ficar o maior número de pessoas possíveis em casa. Isto é uma pandemia, e é uma pandemia com base numa doença contagiosa, e portanto quanto mais contactarmos, mais nos contagiamos. Os hospitais estão cheios. A capacidade de continuar a acolher doentes não é infinita. Nós estamos a preparar a ultimação da abertura da 6ª enfermaria Covid, o que significa que teremos uma capacidade em torno das 145 camas em enfermaria. E mais tivéssemos, mais estariam cheias. E já percebemos que além da 6ª enfermaria, se calhar vamos ter que abrir uma 7ª enfermaria. Porque os doentes não param de chegar. Temos neste momento uma capacidade de 18 camas em cuidados intensivos. Cheias, completamente cheias. A urgência cheia. Portanto, os hospitais estão cheios e nós temos, enquanto população, enquanto cidadãos, enquanto co-cidadãos uns dos outros e, portanto, corresponsáveis uns pelos outros, nós temos que perceber que temos que parar. E parar significa estar em casa. Parar significa não contactar os amigos, os familiares. Parar significa também cuidar de nós, mas também cuidar dos outros. Chegamos a um momento crítico. Não podemos continuar a assistir ao número de mortes dia após dia a subir. Não podemos continuar a assistir aos hospitais congestionados. Temos que perceber que esta é mais do que a altura de parar. Cada um em sua casa, cada um mais recolhido possível, porque esta pandemia vai-nos ainda dar muito trabalho, muitas dificuldades e muitos momentos angustiantes. Temos que cuidar de nós. Temos que saber que neste momento os hospitais estão demasiado subcarregados com o contexto de Covid. E fazia, se me permite, um apelo às pessoas. Não façam nada que vos possa pôr em risco. Se têm que subir para cima de um banco para arrumar uma coisa que estão há imenso tempo para arrumar, não subam, porque se subirem, se caírem, têm que ir para o hospital. E esta não é a altura para fazer este tipo de coisas.
Não subam a bancos, não subam as escadas, não façam coisas que habitualmente não fazem. Esta é uma altura para estarmos o mais tranquilos possíveis nos nossos domicílios. A condução tem que ser muito cuidadosa. Temos que evitar ao máximo situações de condução de risco que possam originar acidentes. Os hospitais estão e vão estar ainda mais concentrados no ambiente Covid. E, portanto, nós temos que parar muito as nossas vidas para não nos pormos em risco de vir a precisar do hospital. Temos que vir ao hospital à nossa consulta, fazer o nosso exame. Sim, senhora, mas vamos ao hospital numa atividade programada. Este é o momento de todos termos uma noção muito clara. Nós sempre tivemos uma atitude muito otimista em relação à nossa capacidade de lidar com a pandemia. Continuamos a ter essa noção de otimismo e de esperança de sermos capazes de lidar com a pandemia. Agora, nenhum hospital tem capacidade para ter centenas e centenas de doentes ao mesmo tempo numa patologia que é extremamente complexa. Temos que ter consciência que um dia pode já não haver lugar para nós. E não faz sentido, não faz nenhum sentido continuarmos a ir a um almoço, continuarmos a ir visitar um familiar para depois nos infectarmos e 2 semanas depois estarmos nós a precisar de tratamento. Vamos tê-lo, mas vamos tê-lo numa subcarga enorme dos profissionais e dos serviços de saúde e em particular naquilo que nos diz respeito do CHMT. Falou nos profissionais, qual é que é o estado de espírito das equipas que continuam em funções estes meses depois na prestação de cuidados aos doentes Covid? O estado de espírito das equipas é simultaneamente de um enorme cansaço, porque estamos nisto há um ano quase, e ao mesmo tempo do mesmo sentido de responsabilidade que tiveram desde o primeiro instante. E portanto, o sentido de responsabilidade, o sentido até de missão, o sentido até, se quiser, de amor ao próximo, o sentido até de compaixão pelo sofrimento do próximo. Nós vivemos tempos onde é preciso sentir compaixão pelo outro, porque só sentindo esse amor e essa compaixão e essa dedicação ao outro é que se pode trabalhar 12 horas, 10 horas por dia e no dia a seguir estar cá outra vez e no outro dia a seguir estar cá outra vez, porque sabemos que os doentes estão cá e precisam de nós, precisam acima de tudo, obviamente, dos profissionais de saúde. E, portanto, o estado de espírito é o mesmo, total disponibilidade, total dedicação, mas também, obviamente, as pessoas são humanas e há um momento em que o cansaço começa a sobrepor-se. E nós estamos num momento em que o cansaço começa a sobrepor-se, mas obviamente vamos todos continuar cá, os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de diagnóstico, todos eles aqui continuam, obviamente, como qualquer outro profissional, os assistentes operacionais, toda a área da logística, porque nós não podemos esquecer que as áreas de compras têm que continuar a trabalhar a um enorme ritmo, porque os consumos dispararam. E, portanto, nós temos toda uma máquina, uma que se vê, outra que não se vê, que não para há quase um ano. E que não para mesmo há quase um ano. Toda a gente muito cansada, mas toda a gente também muito consciente da missão que tem que cumprir e não pode deixar de cumprir.